Nesta última sexta-feira, dia 29 de abril, aconteceu a primeira ciranda cultural, no simpósio De Volta à Serra dos Cocos, na Serra da Matriz de São Gonçalo. Nós iremos mostrar agora, através do Top Poeiras, um vídeo sobre o documentário Ipueiras, documentário feito pelo jornalista Jango Veltman. Confira agora, o documentário é dividido em 3 partes. Top Poeiras para o Nordeste Notícia. Esta é a Serra dos Cocos, e essa denominação decorre da existência de vários coqueirais ao longo de toda a sua encosta, como podemos observar na proximidade da câmera. Aqui começa a região da Ibiapaba, a riqueza, o paraíso esquecido da noroeste do Ceará. Aqui nós estamos no meio do caminho que leva ao topo da serra. Estamos a uma altitude de quase 400 metros. Os carros, para chegarem até o topo da serra, têm dificuldade em subir e têm que subir em marcha reduzida, como nós vamos ver agora no carro em que nós estamos. A ingramidade do terreno não permite ao motorista sair da primeira marcha até o topo da serra. Ainda na metade do caminho, nós estamos a uma distância de 15 quilômetros da cidade de Ipueiras, que pode ser vista no vale que podemos observar. E a subida íngreme continua gerando dificuldades para subir. Nós tivemos que descer do carro para que ele pudesse vencer a ingramidade do terreno com menos peso. A viagem prossegue. O cansaço é não apenas do veículo, mas de nós que temos que subir a serra. São quase 500 metros de altitude em constante subida. Somente um carro pode passar de cada vez aqui na estrada que leva ao topo da serra. Mas antes, nem isso podia ser feito, porque a estrada que passava por aqui permitia apenas a descida ou a subida de animais, e um de cada vez. Essas pedras tiveram que ser dinamitadas para que a estrada fosse aberta e possibilitasse o tráfego de veículos. Somente com muitos recursos será possível se construir uma estrada que dê um acesso com total segurança ao topo da serra. Recursos esses que têm que ser emanados do Estado ou da União, porque se hoje fossem utilizados os recursos municipais para a construção dessa estrada, Ipueiras precisaria, no mínimo, de 2 anos de FPM para construir a estrada. Os pés de banana, caju, manga e coco proliferam aqui na Serra dos Cocos, como podemos ver naquela paisagem localizada no sopé da serra, onde os cocos proliferam abundantemente. A disposição dos pés de coco parecem até que demonstra que alguém os plantou, quando na verdade foram gerados a partir da própria natureza. Durante os meses de inverno, os diversos barrancos existentes no sopé da serra provocam belíssimas cachoeiras até hoje não visitadas pelos turistas. A temperatura média nos meses de inverno aqui, na encosta da serra, oscila entre 20 e 25 graus. E toda essa floresta que você está vendo fica coberta pela névoa até pelo menos às 10 horas da manhã.
E aqui nós estamos na sede do distrito de Matriz de São Gonçalo, o povoado mais antigo de toda a região da Ibiapaba. Aqui no alto da serra, a uma altitude de mais de 900 metros em relação ao nível do mar, fica o distrito de Matriz de São Gonçalo, que hoje quer ser município. A igreja, como podemos ver, foi construída no ano de 1739 pelos padres seculares que, vindos do estado do Maranhão, queriam deter o avanço dos jesuítas. A igreja foi construída como sendo um marco de limitação entre os poderes dos padres seculares e os dos padres jesuítas, que disputavam entre eles o controle sobre a população da Serra da Ibiapaba. No centro do povoado de Matriz de São Gonçalo havia uma árvore secular. Hoje, derrubada e queimada, o tronco da árvore ainda pode ser visto. Essa árvore devia ter, no mínimo, 150 anos. No ano em que Matriz de São Gonçalo teve comemorado o bicentenário de sua igreja, foi construído este cruzeiro, como marco simbólico da fé religiosa que até hoje perdura em pleno sertão da Ibiapaba. A igreja de São Gonçalo, que teve a sua construção iniciada em 1731, foi originalmente levantada em pedras extraídas da região da Ibiapaba, que hoje estão revestidas por esse material de alvenaria que podemos ver. As paredes da igreja têm uma largura de aproximadamente 1,40 m, 1,20 m. As portas, todas construídas em madeira de cedro puro, são as mesmas até hoje. Observem só a largura das paredes. Por dentro desse material de alvenaria, existem pedras com que foram originalmente levantadas as paredes da igreja. Pelo menos 5 gerações de Matriz de São Gonçalo foram batizadas nesta pia batismal, que ainda conserva o mesmo material utilizado na sua construção. A madeira ainda é a mesma, segundo os seus habitantes. A Igreja Matriz de São Gonçalo é tombada pelo patrimônio histórico do estado e também recentemente inserida como patrimônio histórico do município na Lei Orgânica de Ipueiras, promulgada no ano de 1990. O altar da igreja, o altar-mor, permanece ainda no seu traçado original. Depois do Concílio Vaticano II, realizado no início dos anos 60, o altar de madeira tomou o lugar do antigo altar. Nas duas laterais do ádrio da igreja, podemos ver esses altares que também foram construídos na época em que a igreja foi construída. Temos este com a imagem de São Bom Jesus e aqui do lado direito de quem entra, este outro com a imagem de São Francisco. Conta a tradição que a imagem de São Gonçalo teria sido encontrada por um escravo a uma distância de mais de 1000 metros aqui do local onde hoje está construída a Igreja Matriz. A estátua foi trazida para a casa do fazendeiro e de lá desapareceu misteriosamente. Para manter a imagem neste local foi feita a promessa de ereção desta igreja para que pudesse abrigar o santo como oráculo. Lamentavelmente não pudemos mostrar mais a estátua original, a imagem original feita de madeira, revestida com um pigmento especial, que hoje, segundo informações não oficiais, estaria no Museu de Sobral.
Essa imagem, segundo alguns, teria sido vendida à revelia do consentimento da população do distrito por um dos vigários que passaram pela paróquia. Aqui no altar-mor da Igreja Matriz de São Gonçalo, que ainda preserva a mesma arquitetura original de 1739, quando a igreja foi concluída, podemos encontrar uma outra relíquia construída e instalada no altar na mesma época. O Santo Sacrário, que conserva os instrumentos utilizados nas celebrações litúrgicas. O trabalho arquitetônico deste sacrário está inspirado no modelo da Roma antiga, preservado e difundido através das igrejas de todo o mundo pelo Vaticano. Uma outra versão tida como oficial mostra este recipiente como sendo o sacrário original da igreja de São Gonçalo, construído de madeira, possivelmente no século XVIII. O sacrário ainda permanece conservando muitos dos instrumentos utilizados pela igreja daquela época. Esta escada, construída em diagonal, em espiral, aliás, que leva à parte superior da igreja, também foi construída na época de sua inauguração. Presume-se que a madeira tenha quase 300 anos. Esta escadaria leva ao forro da igreja, que também é chamado de coral, de couro. A madeira é original, tem mais de 200 anos. O forro, onde se instalava antigamente o coral da igreja, também foi construído da mesma época. Presumivelmente, este sino tem mais de 100 anos. Segundo uma inscrição existente aqui numa de suas partes externas, está escrito que ele teria sido fundido pela Fundição Cearense. Acontece que o nome cearense está escrito com C na última sílaba, o que se presume que o sino pertence à época em que se grafava cearense com CE no final. Daqui do forro da igreja podemos vislumbrar o aspecto da vila. Estamos a uma altura de quase 8 metros. A forma oval dessas janelas aqui do forro da igreja não representam o aspecto original em que a mesma foi construída. Uma vez a cada mês, a população de Matriz de São Gonçalo tem missa oficiada aqui na capela pelo vigário de Ipueiras. Aqui está jurisdicionada a capela de Matriz de São Gonçalo, que já foi sede de paróquia, estando hoje reduzida à condição de capela, subordinada à Matriz de Ipueiras.